Sobre fundo branco com bordas nas cores amarelo, verde, azul e laranja no topo em letras pretas, Ministério da Cultura apresenta Arte 1 Educativo. Ao centro em letras laranja com contorno preto, Pedagogia Inclusiva e Acessibilidade. Abaixo, Mantenedor, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Unisis. Realização, Instituto Arte 1 de Cultura e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. PRONAC 236648. Diante de um fundo branco, Viviane Sarraf, mulher branca de cabelos ondulados e castanhos na altura dos ombros. Tem olhos azuis e usa uma blusa cinza com kimono azul. Olá, meu nome é Viviane Sarraf, eu sou graduada em licenciatura em Educação Artística, tenho doutorado em Comunicação e Semiótica, me especializei na área de museologia e atualmente trabalho como professora universitária nas áreas de museologia e história da arte e também sou criadora, fundadora da empresa social Museus Acessíveis, que é uma empresa que desenvolve projetos de acessibilidade cultural para museus, para exposições, para produtos culturais, né? E junto com a minha sócia, que é a Amanda Cândido, que também vai fazer uma aula para vocês. Então, o tema que eu vou trabalhar hoje nessa aula é acessibilidade cultural, pensando nos museus de arte, né? Para ajudar aí os professores, os educadores, os estudantes da área de educação, de arte e educação, a pensar, né, os novos conceitos, as novas proposições aí, né, da intersecção entre as artes visuais, né, principalmente o que está sendo mostrado, exposto em museus e espaços culturais, né, e o acesso para pessoas com deficiência, para pessoas com neurodivergência. Bom, a gente começa então com uma informação que ela é bem atual, né? A gente hoje no Brasil vive um novo tempo que nos mostra, né, que as pessoas com deficiência, elas vivem na sociedade, elas estão cada dia mais presentes em todas as esferas, né, em todas as áreas de atuação. Então, por exemplo, né, um marco que ficou assim muito importante na luta das pessoas com deficiência foi no dia 1º de janeiro de 2023, né, quando um grupo de pessoas diversas foi passar a faixa para o novo presidente da República. E entre essas pessoas... Foto colorida, né, de Lula, Janja e outras personalidades na passarela do Congresso. Né, catadora de lixo, entre uma criança negra, um líder indígena, um professor, estava também um ativista dos direitos da pessoa com deficiência. O Ivan Barón, que é uma pessoa que tem paralisia cerebral, né, e que tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais para informar a população, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, sobre o que é capacitismo, que é o preconceito em relação a essa população. Então, uma vez que a gente tem um governo, né, federal que reconhece a importância das pessoas com deficiência na sociedade, a gente tem uma mudança importante. Como eu falei anteriormente, né, no caso do Ivan Barón, ele faz parte do movimento das pessoas com deficiência. Então, a gente tem no Brasil, como em outras partes do mundo, um movimento, né, que é um movimento da sociedade civil, onde pessoas com e sem deficiência militam pelos direitos, militam pelo respeito, né, pelo direito à diversidade, né, e nesse sentido a gente tem hoje um grupo muito grande que tem também, né, debatido a arte e a cultura DEF, né, que é a arte e a cultura Fotos de Anita Malfatti, Daniel Moraes, Judith Scott, Stella Lapone e então, Rogério esse Ratão. movimento, né, que hoje está bem, né, ativado aí, tem vários incentivos, né, vários novos programas que eu vou falar logo mais para frente, né, tem militado pelo lugar de fala, então as pessoas com deficiência falando por si, sem intermediários, sem necessariamente tendo instituições representando essa população, a participação tanto na elaboração de leis, planos e programas, quanto também na elaboração de serviços, de produtos, né, uma participação protagonizada dessa população, a luta anticapacitista. Então, essa luta ela vem tanto pela conscientização social do que é o capacitismo e como o capacitismo é estrutural, até o ponto, né, da gente trabalhar para a eliminação desse tipo de discriminação. A conscientização sobre os direitos adquiridos pela população de pessoas com deficiência. O Brasil é um país que tem um rol grande de leis, é reconhecido pela ONU, os relatórios que são
né, apresentados para a ONU a cada 2 anos, desde que o Brasil assinou o protocolo facultativo da Convenção Internacional pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem sempre sido muito bem recebido. Né? Então, é um país que tem um cenário muito positivo, mas a mudança social é muito necessária ainda. Ainda sobre o movimento das pessoas com deficiência, a representatividade é um ponto muito importante, né? As pessoas com deficiência estarem representadas nos meios sociais, nas exposições, né? Nos programas de televisão, enfim, nos desfiles de moda, né? Em todas as esferas aí, sociais, culturais e artísticas. Né, o reconhecimento da cultura e da produção artística das pessoas com deficiência e também um novo conceito que a gente vem trabalhando, que é o conceito de cultura do acesso, que é uma mudança importante também nesse cenário. Né? Então, a gente pensar na construção cultural a partir dos corpos, das percepções, né, dos modos de ser da pessoa com deficiência. Bom, entre os artistas com deficiência, ao longo da história da arte, né, muitos artistas que a gente conhece, né, não são tratados pela sua diferença, né, pela presença da deficiência. Então, entre alguns artistas do passado, a gente pode falar do Goya, um artista da corte espanhola, né, que adquiriu deficiência auditiva. A gente pode falar do Edgar Degas, né, um pintor e escultor do impressionismo francês, que perdeu a visão já na idade avançada. Mas, geralmente, né, quando a gente entra em contato com a historiografia, com a biografia desses artistas, muitas vezes não é mencionado que eles, né, tinham deficiência. Já no movimento atual, né, que é um movimento que também traz, né, o debate sobre o orgulho da deficiência, a gente vê artistas que assumem mais. Né? Então, inicialmente, né, a gente pode citar o trabalho da Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela tinha, né, a mobilidade reduzida na mão e nos braços, o que fazia com que ela tinha que pintar e desenhar com a mão esquerda, né? Então, uma artista do modernismo brasileiro, e artistas contemporâneos também atuais. Né? Existe uma artista norte-americana que tem um trabalho muito reconhecido, que inclusive estava na 35ª Bienal, que é a Judith Scott, né, que era uma artista já falecida com síndrome de Down e surda, né, que fez um trabalho aí que depois do falecimento dela foi muito mais reconhecida. E no Brasil, como eu falei anteriormente, o movimento é grande. Então, entre esses artistas, né, a gente tem, por exemplo, Stella Lapone, né, com o Manifesto Anti-Inclusão, a gente tem Daniel Moraes, que além de artista tem trabalhado com formação, com residências, e o Rogério Ratão também, que fica aí no meio desse caminho, né, um artista com deficiência que começa a sua projeção nos anos 80 e hoje também se torna aí um formador de opinião importante. Bom, sobre as políticas e leis no Brasil, né, que favorecem a produção cultural, o acesso à cultura para as pessoas com deficiência, né, como eu abordei um pouquinho antes, a gente tem realmente, né, uma construção bastante interessante e bastante consistente no nosso país. Pensando que as primeiras legislações ocorreram ainda no final dos anos 80, a Constituição Federal Brasileira de 88, posteriormente ela foi editada, ela foi reformulada e a discriminação em relação à pessoa com deficiência também foi incluída no texto de lei. Né? A norma brasileira de acessibilidade, que tem força de lei, né, que é a norma 9050, ela foi escrita pela primeira vez em 1984 e desde 94 ela vem sofrendo aí revisões, né, para se tornar cada vez mais fácil das pessoas entenderem. Em um slide, políticas e leis no Brasil. Os designers, todo mundo que tem que lidar com a acessibilidade. Em 1991 foi criada a Lei de Cotas, que garante o direito da pessoa com deficiência de trabalhar, né, em empresas, em repartições públicas, em organizações não governamentais que tenham mais de 100 funcionários. Né? E aí, desde então, várias outras leis foram sendo criadas. Né? O Decreto 5296 de 2004 foi a primeira vez que uma lei de acessibilidade colocou, né, o direito à cultura para as pessoas com deficiência, né, o Plano Nacional de Cultura de 2010, né, no Plano Setorial de Museus, colocou uma meta, a meta 29, de que 100% dos museus brasileiros até 2020 deveriam estar minimamente acessíveis para a pessoa com deficiência. Né, meta que não foi cumprida, então que ganhou um período maior aí de cumprimento, né, e que, enfim, tanto o IBRAM quanto o IPHAN têm feito algumas medidas,
E, em 2006, foi criada a Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas para o Direito das Pessoas com Deficiência. O Brasil assinou o protocolo facultativo em 2008 e, em 2009, a convenção passa a ser também, né, decretada como lei no Brasil. E, finalmente, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, né, que é a lei mais atual que a gente tem, que tem um capítulo exclusivo sobre o acesso à cultura. E desde então, planos, programas nacionais de diferentes órgãos têm acompanhado o que a Lei Brasileira de Inclusão coloca aí como, né, obrigatoriedade no nosso país. Quando a gente pensa em museus de arte, né, a gente pensa tanto no conteúdo que está nos museus, nas exposições, nas oficinas, nos ateliês, né, nos programas de ação educativa, nos eventos que são oferecidos, nas publicações, mas para quem que é feito? Né? Todo esse conjunto de atividades é para as pessoas, e as pessoas são diversas, não somos todos iguais. Então, quando a gente pensa em público dos museus de arte, né, quando a gente pensa nos nossos alunos da sala de aula, a gente sabe que os nossos alunos não são todos iguais, né? Não é um sonho, né, onde todas as crianças têm a mesma altura, o mesmo tamanho, vestem a mesma roupa e pensam igual, né? E já desde os anos 50 no Brasil, a gente vem trabalhando com a perspectiva da inclusão escolar, né, em diferentes estados, né, em diferentes municípios, pessoas com diferentes deficiências aos poucos foram sendo incluídas na escola regular. E hoje a gente já tem um cenário bastante diverso. Então, nesse sentido, se a gente fala de público escolar, por exemplo, as crianças, os adolescentes, os adultos que estão no EJA, né, ou os estudantes universitários de cursos técnicos, têm ou não deficiência na mesma sala de aula. Quando a gente pensa em associações, em instituições, em ONGs que fazem trabalhos sociais, que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade social, por exemplo, a gente vai ter crianças, jovens com e sem deficiência nesse mesmo grupo, né, nessa mesma turma que vai estar no contraturno da escola. Quando a gente fala de um público familiar, né, a gente vai até um museu no fim de semana com a família. As famílias elas são diversas, tanto na questão de identidade de gênero, de orientação sexual, como também na presença ou na ausência de deficiência ou neurodiversidade, né? Então, as pessoas com deficiência elas estão em todos os tipos de público. Na terceira idade, pessoas que vão vivendo cada vez mais, acabam adquirindo algumas dificuldades de visão, de audição, de mobilidade, né? E também o público especialista, né? Então, professores universitários, pesquisadores, curadores, artistas, historiadores, né? E formadores de opinião também, como políticos, jornalistas e influenciadores com deficiência, que estão cada vez mais aparecendo, né, usando aí as redes sociais ao seu favor. E nesse sentido a gente fala do quê? Como que chama, né, esse conjunto diverso da nossa sociedade? As pessoas com deficiência convivendo nos mais diversos meios. A gente fala da diversidade e da interseccionalidade, que são pontos que estão na Agenda 2030 também, né, da Organização das Nações Unidas. Então é muito importante a gente pensar que nós somos pessoas. E as pessoas, elas têm suas diferentes características. A deficiência é mais um traço identitário de uma pessoa, que pode ser uma mulher cis, né, um homem trans, uma mulher trans, um idoso, uma pessoa negra, um jovem racializado, uma pessoa indígena, né? A deficiência, ela não escolhe corpos, classe social, né, identidade de gênero, orientação sexual. Então, nessa perspectiva, né, nas pesquisas teóricas e também nas ações práticas, a gente trabalha com esse conceito de interseccionalidade, né, onde a deficiência é mais uma característica. E esse pensamento também, né, leva a gente para entender que muitas lutas sociais que foram já consideradas de minorias, elas são, né, elas vão no mesmo sentido, elas são análogas. Então, na história recente mesmo, do século XX, anos 60, 70, muitos movimentos sociais se juntaram ao movimento das pessoas com deficiência para demandar direitos. Então, nos Estados Unidos, nos anos 60 e 70, as feministas, os panteras negras, também tiveram manifestações junto com um grupo de pessoas com deficiência que demandavam seus direitos. E isso também aconteceu de certa forma aqui no nosso país. A gente tem documentários, tem vídeos no YouTube
que podem mostrar um pouco como essa perspectiva interseccional não é algo tão novo, mas que a gente vem agora redescobrindo, escrevendo sobre, pesquisando, né? Então essa diversidade humana é muito importante. E quando a gente fala das atitudes acessíveis que a gente precisa ter, tanto em relação aos nossos estudantes quanto ao nosso público dos espaços culturais dos museus, a gente também precisa pensar o porquê não do pertencimento de algumas pessoas. As pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, pessoas com diferentes habilidades e inteligências, né? A comunidade LGBTQIAPN+, que muitas vezes algumas das letras dessa sigla acabam sendo esquecidas, e aí a gente acaba não incluindo essa população, os seus direitos, as suas lutas. Então a gente está falando de pessoas em um todo. No Brasil, como eu falei anteriormente, a gente tem uma legislação grande, né? E até pouco tempo atrás, antes da gente ter a Lei Brasileira da Inclusão, que acaba sendo muito celebrada por ser uma lei muito completa, que traz muitos conceitos esclarecedores também, muitas vezes se achava que a acessibilidade era uma coisa só física, né? Então, você tem um edifício de 2 andares, muito antigo, que você só acessa o segundo andar por escadas, então eu tenho que pôr um elevador ou uma rampa para deixar acessível. E a entrada da escola tem escadarias, então como que a gente vai fazer? Vai colocar uma plataforma elevatória, uma rampa, vai fazer os alunos entrarem por um outro lugar? Né? Então, muitas vezes, né, o pensamento de acessibilidade está ligado a resolver uma barreira arquitetônica, enquanto, na verdade, existem várias dimensões de acessibilidade. A comunicacional, a atitudinal, o acesso à informação. E hoje, pela própria Lei Brasileira de Inclusão, a acessibilidade é considerada um direito. Então, é uma mudança grande de perspectiva. É um direito que garante a pessoa com deficiência, né, ou com mobilidade reduzida, como está no texto de lei, viver de forma independente e exercer os seus direitos de cidadania e de participação social. O que isso quer dizer? A pessoa com deficiência acordar num sábado, desejar ir até um museu, poder usar o transporte público com dignidade, com autonomia, com respeito, chegar até o museu de forma independente e autônoma, conseguir visitar a exposição, tendo os recursos de acessibilidade ao seu favor e fazer um programa cultural como todas as outras pessoas com deficiência geralmente conseguem, sem enfrentar grandes barreiras de comunicação, físicas e de atitude, né? Então isso é exercer o seu direito de cidadania e participação social quando a gente fala do acesso à cultura. E a gente também, né, tem a dimensão hoje da acessibilidade cultural, que também se tornou um movimento, como eu falei anteriormente para vocês, quando eu falei do movimento das pessoas com deficiência. Então a gente considera que a acessibilidade cultural, né, são todos os recursos, né, os produtos, os serviços que são adequados pensando nas pessoas com deficiência visual, com deficiência física, nas pessoas surdas, nas pessoas com deficiências intelectuais, mas que também vão beneficiar pessoas sem deficiência. Então a gente falou da rampa. Quando você tem uma rampa, né, que vai substituir a mobilidade pela escada, por exemplo, não é só uma pessoa em cadeira de rodas que vai utilizar. Então, se você vai com o seu filho, com o seu sobrinho pequeno que está num carrinho de bebê, você também pode usar a rampa. Se você machucou a sua perna fazendo um exercício, ou descendo do ônibus, ou exagerando na academia, você também pode usar a rampa. Se você chega no espaço carregado, com uma mala de livros ou com uma mala de viagem, você também vai poder usar essa rampa. Então, é nesse sentido que a gente pensa que, né, o conceito de acessibilidade cultural, ele traz benefícios para todas as pessoas. E quando a gente está falando também de públicos, de quem são esses beneficiários, né, um conceito que é muito importante, né, aqui eu trago uma citação de colegas da Espanha, Antônio Espinosa Ruiz e Carmina Bonmati Ledó, que eles afirmam, né, que o que é considerado hoje, né, pelos gestores, pelos profissionais de museus, né, pelos curadores, pelas pessoas que trabalham com arte e cultura, como um público normal. Será que existe um público normal? Se o que define nossa sociedade é a diversidade, são as diferenças, né, que é a riqueza da nossa sociedade, que é a norma e não a exceção, né? Então, é importante que a gente pense nisso, né? Que cada pessoa ela vai ter um jeito diferente de ver a exposição, de conviver com aquele espaço cultural, né? De fazer usos, né, do conteúdo cultural que é apresentado, porque as pessoas elas vivem na sociedade a partir das experiências individuais de cada uma.
né? Se a gente pensa dessa forma, a gente não vai ver um visitante ou um aluno com deficiência, né, como algo que a gente precisa resolver, e sim, né, como uma pessoa que tem as suas diferenças e como a gente vai lidar com isso de forma enriquecedora para o nosso trabalho, né, e para o convívio. E aí a gente fala, né, porque a Viviane está falando um monte, né, de teorias, conceitos, mas e na prática, né? Isso está acontecendo de fato, né? A cultura está se tornando mais acessível para as pessoas com deficiência, os artistas com deficiência estão sendo reconhecidos e os intelectuais com deficiência. Então, a partir de agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, do que está sendo feito, tanto, né, por órgãos governamentais, quanto pela iniciativa privada e também por pessoas, tá? Então, eu vou começar falando da Funarte, né? A Funarte, ela é um órgão governamental ligado ao Ministério da Cultura. Em um slide, Funarte, Ministério da Cultura, direita, imagem de divulgação, site Funarte, espetáculo masculino diverso, premiado na segunda edição do Festival Funarte Acessibilidade. Em relação, né, ao incentivo aos artistas com deficiência e acessibilidade cultural. Começando com o primeiro programa na década de 90, quando faz uma parceria com o Kennedy Center dos Estados Unidos e traz o programa Very Special Arts para o Brasil, depois transforma esse programa num programa próprio, já no início dos anos 2000, né, com o Arte Sem Barreiras, com o Festival Arte Sem Barreiras, também com exposições, com títulos diferentes para tratar, né, da produção cultural da pessoa com deficiência. E mais recentemente, né, nesse novo governo, né, a Funarte, ela cria um GT, um grupo de trabalho com artistas e intelectuais com deficiência para valorização da cultura DEF. E nesse ano, agora no dia 13 de setembro, foi lançada a plataforma Acessa Mais, que é um mapeamento cultural nacional, né, para que artistas com deficiência, trabalhadores da cultura com deficiência e profissionais sem deficiência que trabalham também com acessibilidade cultural possam se cadastrar, né, para que qualquer pessoa possa ter acesso a esse universo da acessibilidade cultural e da cultura do acesso também. Pensando aqui um pouco em alguns museus de São Paulo, onde provavelmente vocês podem levar os alunos de vocês e trabalhar também com conteúdo de acessibilidade, a gente pode mencionar o museu que é um dos grandes pioneiros, né, de acessibilidade e também uma referência, que é a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, a Pinacoteca, desde o início dos anos 2000, né, vem cada vez mais investindo em acessibilidade. Além de um edifício acessível, a Pinacoteca ela oferece visitas acessíveis para pessoas com diferentes deficiências, visitas inclusivas, né? Então, se você tem na sua sala de aula alunos surdos, com deficiência visual, com deficiência física, com deficiência intelectual, os educadores da Pinacoteca, né, recebem o seu grupo, tem uma série de materiais de apoio que são utilizados nas visitas, tem maquetes táteis, né, do prédio da Pinacoteca, de salas, né, tem uma galeria tátil de esculturas também, então com esculturas originais que foram especialmente selecionadas para visitantes cegos poderem tocar, né, e atualmente, né, várias das exposições da Pinacoteca, tanto as mais longas quanto as temporárias, já trabalham também, né, com materiais acessíveis, materiais de apoio que ficam instalados dentro das galerias. A gente também vai citar o trabalho do Museu de Arte Moderna de São Paulo, assim como a Pinacoteca lá no comecinho dos anos 2000, né, o Museu de Arte Moderna de São Paulo começou com o seu primeiro programa, o curso Igual Diferente, né, que eram cursos de linguagens artísticas com adequações para pessoas com diferentes deficiências. Esse curso depois se tornou um projeto, esse projeto se tornou a área de acessibilidade do MAN, né? E hoje o MAN ele oferece tanto recursos de mediação acessíveis em todas as exposições, então audiodescrição das obras, vídeo guia em língua brasileira de sinais para fazer a mediação com o público surdo, réplicas táteis de obras das exposições, visitas com roteiros acessíveis para grupos inclusivos também. O MAN, inclusive, tem colaboradores com deficiência, professores com deficiência que dão aulas, né, nos cursos do Igual Diferente. Então, Rogério Ratão dá curso de escultura, não só para pessoas com deficiência visual, né? O Léo Castilho,
ele ministra o curso de performance para quem quiser trabalhar com a linguagem de performance. O Léo é um educador surdo. Então, o MAN hoje também é uma grande referência e é um museu onde, né, os estudantes com e sem deficiência de diferentes níveis, inclusive estudantes universitários, podem usufruir desses benefícios. E o MAN também tem agora os catálogos das exposições, que são disponibilizados em PDF no site do MAN e já vem com a descrição de imagens, né, e com a letra ampliada. Então, mais um recurso educativo acessível. O Itaú Cultural também, né, que é um espaço aí grande, que fica na Avenida Paulista, bem acessível na cidade, já desde 2013 vem desenvolvendo uma política de acessibilidade cultural. Então, lá no Itaú Cultural, desde 2016, todas as exposições têm vários recursos de acessibilidade física, comunicacional, muitas peças táteis, muitas leituras, né, com diferentes sentidos dos conteúdos das exposições, né, exposições sempre muito interessantes, ocupações de personalidades intelectuais brasileiros, artistas, né? Temos também as exposições de longa duração, coleção brasiliana, coleção de numismática. Então é um conteúdo grande e sempre com uma excelência de acessibilidade. Todos os espetáculos também de teatro, do Itaú Cultural, eventos, seminários que ocorrem lá também contam, né, com os recursos de acessibilidade. E o Itaú Cultural foi pioneiro também nessa ideia do mapeamento de artistas, né? Eles criaram, ainda na pandemia, em 2020, um mapeamento entre arte e acesso, né, que já oferece ali, né, informações sobre artistas com deficiência das diferentes linguagens. Então, você vai ter artistas visuais, atores, pessoas que trabalham com teatro, com performance, músicos, né? E eles têm também o programa Entre Arte e Acesso, que a cada 2 anos, né, abre um edital, seleciona artistas com deficiência para serem residentes do Itaú Cultural, receberem orientação e ao fim desse processo é feita uma amostra desses trabalhos. Inclusive esse ano já está acontecendo o Entre Arte e Acesso, os artistas já foram selecionados e no final do ano, né, a gente vai ter uma amostra desses trabalhos. E aí, para a gente finalizar, né, trazer a perspectiva dessa importância, né, do incentivo à cultura, né, e à arte das pessoas com deficiência. Atualmente no Brasil, a gente tem algumas instituições culturais que têm oferecido essa perspectiva das residências artísticas, mas também residências para educadores. Em um slide, participação, né, e representatividade. Do Rio de Janeiro, que tem, né, o projeto das residências inclusivas, já desde também do ano de 2020, né? E o próprio Daniel Moraes, que eu citei, que é um artista plástico brasileiro com deficiência, que tem o projeto dele, que é o projeto Demonstra, que também foi pioneiro ao oferecer residências para artistas com deficiência e também remuneradas, né? Porque as pessoas com deficiência também precisam trabalhar para pagar seus boletos, os estudantes com deficiência precisam ter uma formação profissional sólida e esse é um papel de todos nós, né? Incentivar a produção cultural, o acesso à cultura, as oportunidades para artistas com deficiência, para a formação artística dos nossos alunos com deficiência, é um compromisso de todos nós, né? As barreiras que talvez no passado próximo, de 20, 30 anos atrás, pareciam ser indissociáveis, hoje a gente vê que não fazem mais sentido, né? Que elas estão sendo aí diluídas. Então, é importante que todo mundo que tem acesso a essas informações, a esse conhecimento, multiplique também, mostre que é possível, tá certo? Então, eu convido todos vocês a fazerem parte também desse movimento. Nós, pessoas com deficiência como eu, somos chamados de aliados pelo movimento, que é muito simpático, né? Participamos como aliados, que é um papel muito importante também, porque o movimento tem um lema que é muito importante e muito caro, que é o nada sobre nós sem nós. Esse lema, né, ele foi criado por um militante sul-africano, negro com deficiência física, que foi o Friday Mavuso, nos anos 80, durante as manifestações que ocorriam na África do Sul, né, tanto contra o apartheid quanto contra, né, qualquer tipo de discriminação, né, e de cerceamento de direitos das pessoas com deficiência. E o colega dele, que era o William Rowland, um militante cego, sistematizou esse pensamento, esse lema, né, em um livro, né, que está disponível em PDF. Então, acho sempre muito importante a gente dizer que é um lema
Nada Sobre Nós Sem Nós, que foi criado por militantes com deficiência. E nós, como aliados, temos que fazer com que esse lema seja cada vez mais praticado. Agradeço a atenção de vocês, espero ter trazido aí alguns conceitos, alguns conhecimentos que podem agregar a formação de todos vocês que estão aqui acompanhando essa aula. E espero encontrar vocês também em exposições, em atividades culturais acessíveis e celebrando aí a diversidade e a criação artística. Tela dividida em dois. À esquerda, mulher de pele clara com cabelos curtos e lisos. Tem olhos levemente puxados e usa óculos. À direita, créditos. Faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.